conteúdo ele pode ser patrimonial e não patrimonial ou apenas não patrimonial. O que é isso, Leonardo? Bom, a gente tem disposições patrimoniais, são aquelas que destinam bens para as pessoas que você quer deixar bens. Um carro, uma casa, um dinheiro, bens materiais. Só que você também pode ter disposições não patrimoniais, que não dizem respeito a valores, a bens que você pode comprar. Como, por exemplo, a disposição gratuita do próprio corpo, que está previsto lá no artigo 14, caput do Código Civil. Você pode deixar aí para fins científicos. Você morreu, você quer deixar seu corpo para que ele seja estudado. Sei lá, você não pegou Covid de jeito nenhum aí, você é um daqueles super imunes, então você quer deixar o seu corpo para ser estudado, depois de você morrer, aí os cientistas vão descobrir o porquê isso aí, e você pode colaborar para o futuro da ciência. Lembrando que a disposição do corpo no Brasil é somente de forma gratuita, você não pode vender de antemão o seu corpo. Você também pode criar uma fundação. Leonardo, mas fundação é patrimonial, fundação é uma massa de bens que vai ganhar uma personalidade jurídica para atingir determinados fins, então é um patrimônio, certo? Errado. Na verdade, o que é o importante da fundação? São os bens ou é a finalidade? É a finalidade. Os bens serão usados para atingir a finalidade que o testador previu. Então, quando você cria uma fundação, você dá uma finalidade para aqueles bens. E essa finalidade é uma disposição não patrimonial. Você não está dizendo... simplesmente indicando os bens para onde deve ir. Você está dizendo a finalidade de uso daqueles bens, por exemplo, uma fundação educacional, uma fundação esportiva. Você vai deixar a sua casa que tem uma piscina para fazer aí um clube de natação. Você vai fazer uma fundação que vai manter esse clube de natação com finalidade aí de descobrir, sei lá, atletas olímpicos. Você pode, porque o importante aqui não é a destinação dos bens, mas sim a finalidade. E a finalidade ela é não patrimonial. A gente também tem, por exemplo, a substituição de terceiro designado em contrato. E uma coisa muito importante é que é a substituição de beneficiário em seguro de vida. Isso mesmo. Quer dizer que eu posso alterar o beneficiário que eu já coloquei no seguro de vida. Eu vou lá no banco, eu faço um contrato de seguro de vida, eu coloco A como meu beneficiário. E aí é um contrato entre mim e a seguradora. E eu, por ato de última vontade, ato unilateral, posso alterar isso no meu testamento? Pode, está lá no 791, caput do Código Civil. Vamos ver o que o 791 diz. Ele diz o seguinte: se o segurado não renunciar à faculdade, ou se o seguro não tiver como causa declarada a garantia de alguma obrigação, é lícita a substituição do beneficiário por ato entre vivos ou de última vontade. Então a gente junta aqui, ó. É lícita a substituição do beneficiário por ato de última vontade. Ou seja, eu e o banco nós tivemos um contrato de seguro. Ele se comprometeu a, por exemplo, caso eu morra, a indenizar um parente meu. Só que eu coloquei esse parente meu porque eu não queria me lembrar. Ó, você está indo no meu seguro de vida, mas na realidade eu não queria deixar nada para ele. Então o que eu faço? Por meio do meu testamento eu falo, ó, na verdade eu não queria deixar nada para aquele meu parente que está no seguro. Então nesse contrato de seguro eu quero deixar tudo para minha mãe. E aí todo o prêmio do seguro, a indenização do seguro irá para quem? Para minha mãe. Mas observe, tem um prazo para que o segurador seja comunicado. Ele tem que ser cientificado oportunamente da substituição. E quando é oportunamente, Leonardo? Oportunamente é antes que ele pague o capital segurado ao antigo beneficiário, porque se comunicar depois, por exemplo, eu coloquei no meu testamento, mas demoraram para abrir o meu testamento, esse beneficiário foi lá, correu no banco, recebeu a indenização. Abriram meu testamento, eu troquei o meu beneficiário, eu consigo agora notificar o banco para o banco tomar o dinheiro dele e me dar? Não, aí perdeu, entendeu? Ele já recebeu, vai ficar ele mesmo como beneficiário, ele como dinheiro. Então, sempre tem que comunicar ao banco antes da realização do pagamento. Temos outras disposições aqui não patrimoniais. Como, por exemplo, voltando aqui, acho que vocês não acompanharam, mas enfim, está aqui o artigo 791 se o segurado não renunciar à faculdade ou se o seguro não tiver como causa declarada a garantia de alguma obrigação, é lícita a substituição do beneficiário por ato entre vivos ou de última vontade. Parágrafo único, o segurador que não for cientificado oportunamente da substituição desobrigar-se-á
pagando o capital segurado ao antigo beneficiário. Outros exemplos de disposição de última vontade e disposições não patrimoniais. Nós temos aqui a nossa letra E, é a instituição de condomínio edilício. Nós também temos o reconhecimento de filhos, e uma observação importante quanto ao reconhecimento de filhos, que em regra o testamento ele é um ato revogável. Eu faço hoje, amanhã eu desisto, eu posso revogar o meu testamento. Contudo, se em algum dos meus testamentos eu fiz um reconhecimento de filhos, esse ato é sempre irrevogável. Eu não posso revogar o reconhecimento de filhos. Também tem a nomeação do tutor, e essa nomeação do tutor, ela na verdade é uma mera sugestão, porque segundo o ECA, o juiz vai escolher como tutor aquela pessoa que melhor representar os interesses do tutelado. E também posso fazer a instituição de bem de família, inclusive para terceiro. Por exemplo, eu deixei um bem meu para um terceiro e um colega de trabalho, só que eu quero que aquele bem seja constituído em direito de família, eu posso fazer a instituição de direito de família por meio de testamento. Outros exemplos de disposições não patrimoniais é a reabilitação do indigno, o estabelecimento de cláusula restritiva de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Ah, Leonardo, as cláusulas restritivas elas têm conteúdo patrimonial. Não. O imóvel sim, por exemplo, eu deixei uma casa para a minha mãe, isso é um conteúdo patrimonial, só que eu quero que essa casa seja impenhorável, que nenhuma dívida tome a casa dela, que eu quero que ela tenha uma segurança aí para o resto da vida, que ela tenha onde morar. Isso é uma cláusula não patrimonial. Eu estou estabelecendo uma cláusula impeditiva, restritiva. Posso também colocar inalienabilidade, incomunicabilidade. Posso fazer tudo isso por testamento. Além de deixar um imóvel, eu posso gravá-lo com esses ônus da inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Também posso, por meio do testamento, realizar a deserdação. Posso realizar a revogação de um testamento anterior. Lembra que eu falei que o testamento é, em regra, um ato revogável? E como que eu revogo o testamento? Eu faço um novo testamento e digo que estou revogando o anterior, tranquilo, está revogado, sem problema nenhum. Também posso fazer a nomeação do testamenteiro. Quem que é o testamenteiro? A gente vai ver mais para frente, mais aprofundado, mas é aquela pessoa que vai dar cumprimento ao testamento. Posso nomeá-lo também por meio do próprio testamento. Ó, eu fiz o testamento, deixei bem para A, B, C, D e E, e eu quero que fulano seja a pessoa que dê cumprimento a esse testamento, e indico ele aceita se quiser, mas enfim, posso até designar uma remuneração para ele caso ele cumpra o seu dever. Posso estabelecer despesas para sufrágio da alma do falecido. O que é isso? Por exemplo, eu faço um codicilo e falo que eu quero ter uma missa de 7º dia e deixo um dinheirinho reservado para fazer a missa do jeito que eu quero, ou algum outro culto da religião que você segue, e aí você quer, sei lá, que a igreja seja enfeitada, o local de culto com rosas brancas, você já deixa o dinheiro aí para essa despesa, que é uma despesa com o sufrágio da alma. E também posso fazer a dispensa de colação. Lembrando rapidamente o que é colação. Quando você doa um bem para um herdeiro necessário seu em vida, aquele bem é considerado como adiantamento de legítima. E como adiantamento de legítima, ele tem que devolver esse bem para o inventário para ser partilhado entre os outros herdeiros. Um exemplo rápido, eu tenho 2 filhos. E eu, em vida, doei uma casa para um filho somente e não dei nada para o outro. Essa casa valia 100. E a minha herança, que eu deixei, também valia 100. Então, o que vai ser inventariado? É só o 100 da minha herança, que é o patrimônio que eu tinha quando eu morri? Não. Esse 100 dessa casa que meu filho recebeu como doação em vida, ele tem que devolver para o inventário. E o que vai ser partilhado entre os 2 filhos é o quê? 200. É o 100 que ele já recebeu em vida, mais o 100 da herança. Isso se chama colação. Mas por meio do testamento eu posso falar, aquela casa de 100 que eu dei para o meu filho A, não precisa ser trazida para colação. Justifico, e aí o que vai ser partilhado no meu inventário? Só o 100 que eu tinha quando morri. Aquela casa não vai entrar na partilha e esse filho vai ser beneficiado.